Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao vivo diário. E pessoal, se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. O sinal tá uma porcaria, pode ser que não funcione. Mas falei que ia entrar 9h30, tô querendo falar com vocês umas coisas bastante importantes, então tô aqui, beleza? Então tá bom. Quero saber o que vocês estão fazendo aí. Só me avisem. Ah, Emília, muito bom. A Emília é sempre aí presente. E aí, Carol? Tranquilo. Então tá bem. Então, vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Vamos dar início aqui a tudo. Vocês viram lá o documentário. Parece até um documentário, né? Vocês viram lá o videozinho que a Júlia fez pra gente do curso que teve em Porto Alegre, né? Achei bom, achei ótimo, achei num ritmo excelente. Acho que comunicou bem uma parte assim do que é o curso presencial para psicólogos, psiquiatras, coaches e intrometidos. Aquele que eu começo lavando o rosto, né? Eu nem sabia que aquilo ia entrar, na verdade eu nem lembro que estavam me gravando naquela hora que eu tava lavando o rosto lá, mas achei ótimo. Então, tô falando isso tudo para dizer o seguinte: tem algumas vaguinhas ainda em algumas turmas lá, né? Então tem a vaguinha, na de São Paulo agora de outubro eu já vi que não tem, parece, mas acho que tem alguma vaguinha ou outra no Rio aqui e nas próximas turmas. Então dá uma olhada aí, tem algum canto essa explicação. Então no final das contas é www.italomarcili.com.br/psi. Você entra lá e vê, né? Tem o botãozinho lá para comprar, para garantir tua vaga. Tem uma galera que me pergunta, né, nos stories aqui, então estou já respondendo aí para vocês todos de uma vez, tá bom? Excelente. Então olha aqui a Noa Dia Cartacho falou o seguinte: tô pra baixo hoje, não sei porquê. Gosto demais das suas palavras. Tá bom, Noa Cartacho. Noa Dia Cartacho. Cartacho, deixa eu te falar uma coisa, olha só. Existem esses dias mesmo que algumas pessoas ficam mais pra baixo. Eu recomendo se você é Guerrilla Way, eu recomendo que você dê uma olhada lá no material que eu gravei sobre produtividade. É um material bastante, por assim dizer, diferente do que está disponível por aí no mercado, porque em geral esse assunto de produtividade ele vem por uma via bastante da psicologia positiva americana, daquele pragmatismo americano, que são coisas excelentes, não tem nada de ruim lá, tem coisas muito boas mesmo, não é uma queixa, não é uma crítica, mas tem ali um fundo mais profundo, tem um fundo filosófico, um fundo de cosmovisão, um fundo de percepção do que de fato são as coisas que importam na vida, que acaba escapando nessa literatura toda. Então, Noah, eu recomendo a você que você dê uma olhada lá no aulão de produtividade, no qual eu elenco algumas coisas que estão muito fora da discussão, tá bom? Mesmo, assim, muito fora da discussão. Então, eu falo lá sobre algumas coisas que ninguém ouviu falar. Eu falo sobre Meletais, sobre Mnemesis, sobre Meditatio Malorum. São técnicas validadas, técnicas excelentes, técnicas que funcionam para que você entre num processo de meditação, de rememoração das coisas que importam e da rememoração das coisas que de fato tiram o teu foco. E esse é o ponto, assim, tiram o teu foco e você acaba perdendo força, e como você perde força, você perde o centro, você naturalmente vai perder a sua produtividade também, tá bom, Cartacho? Então, é isso que eu tô te falando aí, eu acho que vale a pena você dar uma olhada lá. Tem o pessoal aqui que eu tô vendo que já assistiu a live, porque tá falando do Philon de Alexandria, que absolutamente um autor desconhecido, muita gente não conhece o Philon de Alexandria, enfim, então essa é a ideia. Dá uma olhada lá, não é uma aula só, uma aula tem uma hora em 10, uma hora em 20, sei lá, é uma aula que vale a pena você dar uma conferida lá. Foi gravada com muita consciência assim, do debate sobre produtividade. Eu não quis requentar conceitos que já estão em utilização aqui no debate nacional, enfim, coisas que nossos colegas do coach trouxeram, que são excelentes também, que ajudam muita gente a aumentar a produtividade também. Mas ali o que eu fiz? Eu peguei o seguinte: olha, eu entendo uma coisa, quer dizer, você tem todas as técnicas de organização e uma outra técnica de mudança de mentalidade que te leva a você aumentar a tua produtividade, mas no fundo você tem uma coisa ali um pouco mais profunda, tem uma coisa de base, tem uma razão de ser que faz com que você se reposicione, você encontre a tua própria voz, e é isso, no final das contas, que faz com que a tua produtividade aumente. Quem é Guerrilla Way, então, entra lá que já está disponível, beleza? Quem não é Guerrilla Way, eu acho que deve ter jeito, tem jeito certamente de você ter acesso
a esse aulão, tem que comprar lá o avulso, né? Então pronto, você vai lá e dá uma olhada. Eu acho que vale realmente muito a pena. Eu queria perguntar para vocês uma coisa aí, né? Entrando agora aqui no tema próprio da live de hoje, eu queria perguntar para vocês uma coisa: quem assistiu aí ao documentário do Bill Gates? Eu queria perguntar para vocês quem assistiu ao documentário do Bill Gates. Tá no Netflix, tá um documentário em 3 episódios, se eu não me engano. Fala, enfim, lá um pouco, é um documentário / propaganda da vida do Bill Gates, né? Eu assisti ao primeiro episódio, não assisti aos outros 2 episódios, recomendo de algum modo, quer dizer, você não vai ver ali, você não vai encontrar o Bill Gates empresário, você não vai encontrar o Bill Gates fundador da Microsoft, pelo menos, né? No primeiro episódio, a doutora Carla Nogueira falou que começou a assistir, mas deu preguiça. Você vai encontrar ali uma história interior contada de um sujeito que tem uma visão, para dizer o mínimo, sedutora, né? Assim, um sujeito que ele traz uma visão, ele te dá uma visão sedutora da vida, quer dizer, um sujeito que chegou no topo, é um sujeito que todo mundo sabe quem é um sujeito que no final das contas moldou o imaginário, mais do que imaginário, moldou a operação, moldou a prática de toda uma geração, colocando à disposição de todo mundo, sei lá, os microprocessadores. O cara, ele fez a gente poder, ele foi o início, né? Deu o start para que isso tudo aqui seja possível no final das contas. Não foi ele que desenvolveu as tecnologias, né, que a gente usa, né, as últimas tecnologias, mas a verdade é que graças lá à cabeça dele, graças ao cérebro dele, né, tá aí, a gente tá aqui se comunicando, tem computador em casa, tem microcomputador, tem laptop, tem, sei lá, notebook, tem essas porra toda, né? Então, essa que é a coisa é o seguinte, olha, apresentam-se figuras pra gente, acho que vale a pena, né, a gente dar uma olhada lá no documentário do Bill Gates, para que a gente possa definitivamente marcar um contraponto com a nossa vida. Em que sentido? A gente não é o Bill Gates. A gente definitivamente não é e não será o Bill Gates. A gente não é e não será o Steve Jobs. A gente não é e não será o Nadal. A gente não é e não será, sei lá, o Neymar. Nós não somos essas pessoas, nós somos pessoas médias, nós somos pessoas medianas. Isso é uma coisa que você tem que aprender a declarar a plenos pulmões. Esse desejo louco, essa visão alucinada das pessoas de acharem que são gênios ou que têm talentos excepcionais, é isso que faz com que todo mundo esteja entristecido, com que todo mundo não produza porra nenhuma, com que todo mundo esteja por aí frustrado, né? Então veja, a gente vê um monte dessas frasezinhas de caminhão, dessas frasezinhas de autoajuda, vagabunda, vulgares, né? Que fala o seguinte: não, mas todo mundo é um gênio, todo mundo tem um talento genial dentro de si, todo mundo tem uma coisa, né, que simplesmente não foi descoberta ainda, que não foi desenvolvida ainda. É claro que não, olha, enxerga, se enxerga, meu cara. Uma das coisas que o Julián Marias, o filósofo espanhol, falava pra gente, que é definitiva na nossa vida, é a seguinte: o sujeito só amadurece de fato no dia em que ele entender e declarar que ele não é e não será um gênio em nada. Ele não é e não será um gênio em nada. É um sujeito mediano. E uma coisa que é fantástica pra gente entender é o seguinte: o sujeito mediano com constância, ele sempre vence. O sujeito mediano e constante é ele que vence, é dele que vai ser o mundo no final das contas, é dele no final das contas que vai ser a comunidade na qual ele está inserido. Esse é o sujeito que faz diferença no mundo. É de uma legião, é de uma gangue de sujeitos medianos e constantes que o mundo é feito, né? De uma legião de sujeitos medianos e constantes que os inventos são feitos. Essa é a melhor coisa que tem. O sujeito, você não vai ser o Bill Gates. Dá uma olhada lá no documentário dele. Por que eu tô falando do Bill Gates? Porque o Bill Gates é um gênio que é fácil você não querer ser ele. Isso é uma coisa que é interessante falar. Por quê? Porque tem gênios que são sedutores em diversos campos da vida. Tem gênios de fato, né, que sempre vão ser, que são sedutores, porque o sujeito é bonito, assim, é gênio bonito, é gênio, né, e fala bem, é gênio bem relacionado, sei lá, o cara tem outras... O Bill Gates, você olha pra ele, você consegue imaginar assim, falei, cara, eu não queria muito ser ele. Eu não sei se é uma coisa que vocês tiveram, assim, mas você olha pro sujeito, olha pro Bill Gates e fala assim, cara, mesmo com essa fortuna toda, eu não sei se eu queria ser gênio, né, eu não queria ser gênio de modo algum, assim, não é, desse jeito aí não me interessa muito, assim, né, sei lá, né, o cara chega no topo de tudo, né, os caras chegam no topo de tudo. E é uma coisa interessante, o cara chegou no topo, o cara vale, sei lá, 100 bilhões de dólares, o cara é CEO da Microsoft, ele larga tudo, arranja lá a fundação Bill e Melinda Gates, começa a fazer filantropia, e aí de repente o cara descobre lá que o problema de morte no mundo é diarreia, lindo, fantástico, porra, maravilhoso, palmas pro cara, né, palmas pro Bill Gates, e aí começa a dedicar a vida dele a imaginar, né, que ele agora vai mudar o mundo porque ele vai desenvolver privada, então agora sim o foco, e é isso mesmo, tá no documentário dele, o foco da vida
vida do Bill Gates é inovar em privada. O sujeito ele caga, mas não pode mais puxar descarga. O sujeito caga, a privada não pode ir pro encanamento. O sujeito tem que cagar e a privada tem que queimar lá dentro do tanquinho. Eu falei, porra, caralho, é isso mesmo que o cara tá pensando. Eu falei, tá pensando nisso, Ítalo, mas é absurdo, né? É por mentalidades como a sua que o mundo vai pra frente. Alguém tem que pensar nisso. Eu sei que alguém tem que pensar nisso. O que eu tô falando é o seguinte, é engraçado o pensamento concreto do Bill Gates. É muito engraçado, você vai acompanhando ali o desenrolar do documentário, você vê que tem um pensamento concreto mesmo. Então, olha só, diarreia é o que mata no mundo. Diarreia é cocô. Então, cocô é feito na privada, então tem que inventar uma privada nova. É uma coisa curiosa, o próprio mecanismo de invento do que o Bill Gates opera ali é uma coisa curiosíssima, assim, uma coisa meio travada, meio engessada. Não parece absolutamente o pensamento de um sujeito inovador, mas é. No final das contas, o cara acabou conseguindo. Eu fico imaginando o Steve Jobs dando solução para problema de caganeira no mundo. Ele ia mandar um raio que vem do satélite, ele ia ver, sei lá, uma porra de um negócio que joga no rio e fermenta e o vírus vira outra coisa. Mas é curioso, assim, o fato do sujeito encasquetar com o negócio e sempre achar que só vale a pena investimentos em problemas, né, que vão impactar em 1 bilhão de pessoas. Isso é uma coisa que não é pra gente, essa aqui é a coisa. Esse aqui é o negócio. Vale a pena a gente dar uma olhada lá no documentário do Bill Gates para, por contraste com o documentário dele, a gente baixar um pouco, né, do mundo das fantasias e descer pro mundo concreto, pro mundo da realidade. Olhar de fato para nossa vida e ver em cada circunstância mais ordinária, mais habitual, mais intranscendente, mais idiota, assim, o que a gente está deixando passar. Então, por um lado, a gente está querendo salvar o mundo, 1 bilhão de pessoas da diarreia, por outro lado, a gente está querendo, né, e pelo mesmo lado, a gente está querendo, né, inventar, está querendo fazer uma coisa brilhante, uma coisa excelente, uma coisa excelsa, e a gente não dá conta de organizar aquelas coisas que de fato são do nosso dever, sei lá, arrumar nosso armário, responder aquela nossa avó no WhatsApp, visitar essa mesma avó que está doente, porra, tá meio mal, a tia que está entrevada lá na cama. Então a gente foi querendo ser o Bill Gates, a gente não fez nenhum dever de casa. Aí vem um sujeito engraçadinho agora e fala assim, mas eu vi no documentário do Bill Gates que ele também não respeitava a mãe dele, ele não fazia a cama dele. Eu sei, meu filho, mas não é esse, é que ele é o Bill Gates, você não é, você não vai nem inventar a Microsoft, nem vai arrumar a tua cama, tu não vai servir pra nada a tua vida. Então, essa live aqui é só uma memória, é só um relembrar, é só um chamado novamente de que a gente, no final das contas, é chamado a cumprir o nosso dever, no nosso dever de, assim, ali é onde a gente tá, na coisa onde a gente tá. Quer dizer, se a gente é médico, se a gente é contador, independente do que a gente esteja fazendo, ali tá o chamado primário para que a gente possa desenvolver mesmo a nossa vocação. Dito de outro modo, o sujeito que não consegue se comprometer com as coisas básicas da vida dele, esse sujeito, ele vai fugir a toda a possibilidade de encontrar a vocação mesma dele. Então, às vezes, essas coisas elas brilham demais pra gente, elas brilham ali como se fosse um chamado universal, como se fosse um chamado maravilhoso para que a gente possa, né, ajudar os outros. Olha, eu não consigo imaginar como as pessoas ainda caem, né, nesse tipo de falácia, assim, isso é uma coisa que já tá arquiconhecida, não era nem mais pra estar falando esse negócio, porra, quer dizer, o sujeito que não arruma a própria cama, o sujeito que não dá bom dia pro porteiro, o sujeito que não vai visitar a mãe, o sujeito que não vai visitar a tia, o sujeito que, porra, não entrega o relatório no prazo, esse sujeito que tá totalmente enrolado, ora, é melhor você parar de ter esses sonhos grandiosos, porque não vai acontecer nada na tua vida, mas nada na tua vida vai acontecer. A nossa vida, a nossa vocação mesma, a nossa história, a nossa biografia, ela se cumpre nesse amarrar vulgar do dia a dia, é nesse cumprimento do dia a dia, fazendo as coisas bem feitas, fazendo as coisas que tem que ser feitas, olhando no olho dos outros, amando quem tem que ser amado, se entregando de verdade. É ali que acontece a nossa vida. Quer dizer, a gente corre o risco de ficar cego, como eu escrevi no último post que eu fiz no feed, né? Eu falei, olha, esse desejo de transcendência abstrata é loucura. O desejo de transcendência abstrata é que faz com que todo mundo vá para um lugar de fuga da realidade. A transcendência abstrata, ou seja, esse desejo, né, de você se transcender, de você se derramar, de você ser mais você mesmo, sem você estar colado no chão, olhando o olho de quem está ao teu redor, de cumprindo o teu dever, quer dizer, não fugindo dos sofrimentos que te cabem nesse mundo, não fugindo dos amores que te cabem nesse mundo, não fugindo das frustrações, da glória, do ódio, dos boletos apagados, dos joelhos ralados. Bem, é esse dia a dia que vai te dar a dimensão real da transcendência possível a você. Todo o sonho vivido fora dessa concreção do que é a tua vida mesmo, no final das contas não é sonho, é fuga da realidade. Isso é o que eu não desejo, porque essa é a receita para uma vida frustrada, essa é a receita para uma vida vazia, essa é a receita para uma vida, né, como aquelas vidas que vão chegar no final da existência, vão olhar para trás e falar, puta merda, mas quem viveu isso aqui? Né, mas de quem que foi essa vida aqui? Caralho, eu abri mão de uma porrada de coisa, porque, sei lá, não tenho a mínima ideia, não teve consistência a minha vida. Então, a ideia é essa, olha lá, dá uma olhada no documentário do Bill Gates,
olha aquilo com atenção, com carinho, né? Veja só o seguinte, fala, cara, eu não me encaixo aqui, eu nunca vou realizar uma coisa dessa. E a pessoa vem falar o seguinte pra mim, fala, Ítalo, mas isso aí é crença limitante, porque se eu acreditasse mesmo, eu fundaria a segunda Microsoft. Então, se você quer acreditar nesse cara que fala isso, vai lá e segue ele. Aqui a gente tá pra falar sobre vida real, aqui a gente tá pra falar do que de fato vai acontecer, né? De fato não vai acontecer de você ser o fundador da segunda Microsoft, porque você não sabe nem programação, você não sabe porra nenhuma, você mal sabe calcular quanto é que é 2 mais 2. Então, não vai acontecer na tua vida. Isso aí não vai acontecer mesmo. Essa é uma das coisas fundamentais, é a gente poder entender o que a gente não vai ser. Entender o que a gente não vai ser é fundamental para a gente poder tocar naquilo que a gente de fato pode ser e para que a nossa vida possa ganhar algum sentido. Isso que eu falei, pessoal, comecei a live falando pro pessoal que é assinante do Guerrilla Way ir lá e acessar a aula da produtividade. Essa aula de produtividade, ela é fundamental, dá uma olhada lá, um dos exercícios importantíssimos para que a gente tenha produtividade, a gente conseguir declarar com confiança, com força, sem medo, a gente conseguir declarar o que não vai acontecer na nossa vida, o que a gente não pode fazer, porra. Se abre um monte de janelas, um monte de perspectivas, um monte de caminhos, dizendo o seguinte, você pode isso, você pode aquilo outro, eu sei, meu filho. O problema é aquilo que a gente fala, né? Uma chave, uma fechadura que abre com qualquer chave, ela não é, não serve para nada, você tá entendendo? Ela não tem uma forma. A forma, ela dá consistência pra gente. É a forma, ou seja, você estar limitado, você ter um contorno. O que é um contorno? É o seguinte, olha, daqui pra cá existe, daqui pra cá não existe. Daqui pra cá eu posso, daqui pra cá eu não posso. Daqui pra cá eu sou, daqui pra cá eu não sou, porra. Então, o contorno, a limitação, por assim dizer, é o que te dá consistência. É a limitação que te dá poder. É a limitação que te dá raio, que te dá força, porra. É a limitação que te dá esse contorno. Sem a limitação, você não é nada. Você é uma massa amorfa, porra. Essa que é a ideia. Então, entra lá se você é Guerrilla Way, entra lá no aulão de produtividade, baixa, ou sei lá, assiste a aula em stream de produtividade e faça um inventário das coisas que você não vai fazer, que você não pode mais fazer. Ou porque você tá velho, ou porque você é burro, ou porque você não gosta, ou porque você não presta atenção, ou porque a tua circunstância de vida não pode mesmo. E jamais se lamente disso. Preste atenção no que você pode fazer, porra. Porque olha só, se você não pode fazer medicina, porque teus pais não podiam pagar, porque você não conseguiu estudar, porque você não conseguiu passar, falei, caralho, meu filho, ótimo, isso é o que te determina, isso é o que você é hoje. Você não é médico, você não pôde, mas você pode outras coisas, porra, que o médico não poderia, você tem uma vida que o médico não poderia ter. É a partir daí que a coisa vai, é a partir daí que a coisa começa, é a partir daí que a tua história vai acabar ganhando consistência real neste mundo. Então dá uma olhada lá no documentário do Bill Gates, por comparação, olha aquilo, né? Se enxerga naquela situação toda, declare a plenos pulmões, eu não queria ser esse cara, então quem eu queria ser, quem eu quero ser, pior do que isso, quem cabe que eu seja, que vida cabe a mim realizar, que vida está entre as minhas mãos que eu estou deixando escapar todo dia porque eu estou entre sonhos, entre devaneios de fuga, porra. É isso que eu preciso descobrir na minha existência, é isso que eu preciso descobrir no meu dia a dia. Então, dá uma olhada lá, por contraste, faça exercício e assistam ao aulão sobre produtividade. Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.